Lupin é um ladrão de ricaços, protagonista de uma série de livros escritos lá pelo século XIX que ficaram bem famosos no planeta inteiro, com várias releituras a partir de então. Tanto que existe, inclusive, até uma série de Power Rangers, né? Na verdade, um Super Sentai criado lá no Japão, chamado Lupin Rangers versus Patrol Rangers, onde temos justamente um grupo de super ladrões anti-heróis que defendem o mundo contra monstros roubando artefatos valiosos, que foi feito lá no Japão, né? Os Lupin Rangers, como eu falei. Né? E aqui a gente tem vários tipos de interpretações diferentes, da mesma forma como acontece com outros personagens famosos. E o que ocorre é que existe uma versão mostrando suas origens de suas habilidades na adolescência, chamada a série de livros do jovem Arsène Lupin. Eu sou o Luiz, bem-vindos a Monstros de Aventuras, e vamos falar sobre essa obra da Simone, que foi publicada aqui no Brasil pela editora Avec, que inclusive é sucesso suficiente para ter continuação. E pode parecer estranho um personagem ter uma versão adolescente, só que temos que lembrar que isso já aconteceu com vários outros e com sucesso considerável. O nosso querido Sherlock Holmes, ele chegou a ter uma aventura muito legal, um filme chamado O Segredo da Pirâmide, que inclusive o trio de heróis juvenis que se formam lá dentro, com o jovem Watson, o jovem Indiana Jones e uma jovem amiga dele, pegam e são a base que inspiraram a estruturação nos filmes do Harry Potter de como devia ser justamente o trio Hermione, Wesley e Potter ainda por cima, né? Então, olha só isso. E mesmo Indiana Jones, que a gente gosta tanto, chegou a ter uma série produzida em parceria do George Lucas com Steven Spielberg, mostrando o nosso Indiana Jones adolescente, meio jovem adulto, pegando e tendo várias aventuras a partir de grandes acontecimentos da época. Inclusive, a ideia básica seria que o jovem Indiana Jones seria um seriado focado em mostrar acontecimentos históricos de forma divertida, justamente pegando o Indiana Jones, adolescente, além de pegar e realmente ampliar o universo do personagem. Inclusive tem completo no YouTube o Jovem Indiana Jones, se vocês quiserem assistir. E o Jovem Arsène Lupin, Luiz, como é que ele faz? Pois bem, aqui no volume 1, que é completinho, que é Arsène Lupin e a Dança Macabra, nós temos um Lupin que faz pouco tempo que perdeu a mãe, que era de uma casta mais nobre, e o pai está desaparecido, inclusive sendo considerado meio que uma criatura bem ordinária, diga-se de passagem, né? Então, ele vive num colégio de luxo, melhor, ele estuda em um colégio de elite, usando parte da fortuna que herdou da mãe, assim como usando os contatos que a mãe tinha, diga-se de passagem. Sendo que, nesse processo, ele tem um certo grau de inveja e preconceito dos outros alunos, porque ele, de um lado, é um cara quase bastardo, afinal, ele é um órfão, ele não tem mais uma família nobre, porque a família parte nobre dele morreu, e a outra parte, ainda por cima, foi com um não nobre que ela pegou e teve um filho, né? Só que, ao mesmo tempo, ele é genial. Não genial porque ele simplesmente é um inteligente com inteligência nata. Não, ele se esforça muito. Dá pra ver que ele tem uma altíssima capacidade de observação e ele gosta de mergulhar e entender tudo e de todo tipo de conhecimento. Então, com isso, tem alguns amigos que se metem em problemas e que ele vai pegar e ajudar. Ao mesmo tempo que ele gosta de fugir da escola para fazer outras coisas, né? Mas, como eu disse, não significa que ele seja um péssimo aluno. Como ele tem uma capacidade muito grande de se mergulhar no conhecimento, ele sabe das mais diversas áreas, coisas que seria de alguns anos superiores e das mais diversas áreas, né? Então, a gente acaba vindo nisso, né? Essas tretas internas que ele tem lá dentro da escola, e tudo começa a mudar quando aparece uma figura misteriosa à noite, sendo que a história toda se passa lá em Paris, na França, e colocado um prêmio para descobrir quem é essa figura misteriosa, quem é chamado de O Corcunda, né? Em referência diretamente às histórias do Corcunda de Notre Dame, já que havia lendas de que teria um Corcunda de Notre Dame vagando por aquela região. Lembrando que o livro era extremamente famoso, Corcunda de Notre Dame da época, né? Então, temos Lupin,
tentando descobrir isso, inclusive porque o que acontece? Ele tem uma série de amigos, né? Sendo que dois deles são de classes mais baixas, né? Sendo que é uma dupla que um é um rapaz que veio do Brasil e o outro é uma garota francesa que trabalham numa peça de teatro. Inclusive, é justamente uma adaptação da música Danse Macabre, que pega e é interpretada justamente na peça de teatro recente deles, né? Só que o que acontece? O rapaz brasileiro, ele é um filho liberto de escravos. Lembrando que estamos falando do século XIX. E o que acontece é que ele conseguiu vir por causa da pessoa que comprou ele e depois deu a liberdade dele, vim para a França e conseguir um trabalho. Só que os pais deles ainda estão escravizados no Brasil, então parte do objetivo dele é conseguir o dinheiro suficiente para conseguir libertar os pais. E por causa disso, o Lupin tem um estímulo maior para conseguir uma grana, para conseguir pegar e finalmente ajudar o amigo que tanto valorizou ele, né? Inclusive, no meio a gente vê com esse contato com o teatro, como ele aprendeu a se disfarçar, poder pegar e passar sem ser visto pelas pessoas, né? E ao mesmo tempo, como essas técnicas de pegar ele e fugir do colégio que ele foi aprendendo, a como mapear os locais, como passar escondido onde ele não pode ficar disfarçado, como observar cada cena para traçar um plano para pegar e invadir o local específico, diga-se de passagem, né? E essas habilidades precisam ser acentuadas e ainda mais trabalhadas, justamente para poder investigar justamente esse acontecimento misterioso, para entender o que está acontecendo de ajudar os amigos. Só que, ao mesmo tempo, mais coisas bizarras vão acontecendo, né? Sumiço de gente da escola, as coisas vão escalonando, e ele começa a perceber que talvez ele não possa confiar em todo mundo que está ao seu redor, né? Porque possam existir pessoas que sejam relacionadas justamente aos acontecimentos estranhos associados, né? Então, com isso, nós vemos como Arsène Lupin, ele pega, ele assume o nome de Arsène Lupin, que não é o nome real dele, na verdade é um pseudônimo, mas lá tem a origem do pseudônimo por causa disso. Como ele pega e vai precisar aprender a se locomover nas catacumbas de Paris, que elas existem de verdade mesmo, são um imenso sistema subterrâneo, né, construídos ao longo dos séculos com as mais diversas funções para poder pegar e fazer a cidade funcionar, o que pode parecer estranho, mas gente, sistemas de esgoto existem desde a antiguidade em Roma. Então a gente já tinha mega aquedutos, né, que transportavam a água. Número 2, uma cacetada de passagens subterrâneas. Você precisa, e mesmo se, e que lembra inclusive muitos conceitos de passagens secretas, são construídas há séculos desde a Idade Média em vários locais, para permitir que você tivesse rotas exclusivas dos empregados dentro de grandes palácios e coisas do tipo, para você pegar e fazer suas atividades. Inclusive, eu lembro quando eu visitei o castelo de Windsor, lá na Inglaterra, um dia desses eu ainda falo das minhas viagens para a Europa, e o que acontece? Lá, gente, os palácios são... as paredes são gigantescas, porque enquanto tem as grandes passagens com o cômodo para o outro, existem também passagens minúsculas dentro das próprias paredes. Elas, na verdade, não são exatamente grossas. Na verdade, existe todo um subcastelo dentro das próprias paredes, que era por onde geralmente os funcionários se moviam, né? Então, a gente pega e pensa do quanto todas essas coisas subterrâneas, elas existem de verdade pelos mais diversos motivos que foram estruturados, né? Entre eles existe a catacumba, existe realmente toda a rede de catacumbas em Paris. E mesmo no Brasil, a coisa é tão doida que existe similar. Embaixo da Avenida Paulista, lá em São Paulo, mas principalmente aqui em São Paulo, já que é de onde eu sou, existe toda uma galeria de subterrânea que você só acessa com autorização, diga-se de passagem, né? Por causa de uma mega via que ia ser construído, com construção inclusive com coisas como se fosse um parque subterrâneo, além de uma via subterrânea, só que o projeto foi arquivado devido a uma série de atritos. Então existe, literalmente, o espaço é todo oco e visitável, com megas galerias subterrâneas bem no meio da principal avenida de uma das principais capitais econômicas do país. Isso recente, gente. Imagine coisas com cidades com séculos de idade, né? Mesmo hoje em dia, né, tem em Nova York, Brasil, etc., locais que tem um metrô, existem várias estações abandonadas, verdadeiros mundos subterrâneos lá dentro da galera. Então não é tão diferente assim com as galerias subterrâneas de Paris. E é claro que algumas pessoas podem pensar, o que, Luiz, é essa dança macabra do título e é só referente a essa peça de teatro? Então, Danse Macabre,
é uma música famosa, feita alguns séculos atrás, com base também em uma letra famosa, diga-se de passagem, que fala justamente sobre a questão da dança, da vida e da morte, desse aspecto contínuo do ciclo da vida, como uma coisa natural, em um ritmo mais alegre, meio dando um pouquinho de naturalidade e festividade a esse processo. O que não é tão estranho quando a gente pensa, por exemplo, as festas mexicanas envolvendo a questão de morte, entre outras atividades pelo mundo. Só que o que acontece? Final da Idade Média, lá séculos XIV, XV, o que acontece? Dance Macabre era todo um movimento artístico, com música, pintura, letra, histórias, poesia, etc., que envolvia justamente o conceito da morte estar tão perto da vida e desse ciclo atingir a todos, não importa se você é velho, jovem, homem, mulher, como pode atingir todos a todo momento, inclusive independente da classe econômica, né? Então, a partir daí, tem toda uma série de produções artísticas derivadas justamente desse conceito, né? Que inclusive mostra muitas vezes esqueletos e pessoas dançando. Tá? E aquela música Skeletons, né? Aquele desenho animado que ficou tão famoso, os trechinhos da internet recentemente, né? Não tão recentemente, há um pouco tempo atrás, justamente pega parte desse conceito reciclando, só que lá para o começo do século XX, na forma de animação, né? Então, justamente, Dance Macabre é justamente uma música muito famosa, criado justamente a partir de uma releitura desse conceito alguns séculos depois, e que tem tudo a ver a história, já que justamente o Lupin, tão perto da morte do lado, por causa da questão a questão dos pais dele e dos problemas do dia a dia que vem nas ruas da França, né? E ao mesmo tempo tão cheio de vida e energia, e ao mesmo tempo essa coisa, né, que não importa qual seja a sua idade, o seu gênero, tudo base, a sua classe econômica, todos na história podem ser culpados ou vítimas de crimes, dos mais diversos tipos de crimes terríveis, né? Além de ter um pequeno segredinho mais para fundo dentro da história, envolvendo justamente a origem, quem é a pessoa misteriosa à noite, né? E que é ligado diretamente ao próprio conceito de dança macabra, dessa conexão entre a vida e a morte, né? E como esse, não simplesmente a vida em si ou a morte em si, mas como esse ciclo contínuo pega e nos afeta das mais diversas formas, essa rotatividade dos mais diversos meios. Sinceramente, eu acho uma história muito gostosa, inclusive eu acho que é excelente para adolescentes, né, ou para quem quer pegar e se introduzir justamente ao gênero do suspense, né. Inclusive, como eu disse, né, aqui o Lupin, ele é muito um anti-herói usando suas habilidades, não exatamente para roubar, mas para sacanear as pessoas que merecem ser sacaneadas e resolver crimes misteriosos. E eu quero saber se você já leu alguma coisa do Arsène Lupin ou já assistiu alguma das produções. Coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos até o próximo vídeo. Falou!